Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos, né? Vamos começar daqui a pouquinho, tá certo? Nosso irmão Ale já está entrando. Daqui a pouco a gente começa, tá certo? Vamos aguardar só um pouquinho aí, que a gente já vai dar início à nossa live de hoje, que é a palestra, né? Vamos dizer assim, a palestra virtual, a última do mês e a última de comemoração do nosso aniversário, tá certo? Então, a gente tem o prazer de receber o nosso irmão Ale de Paula, que é lá de São José do Rio Preto, em São Paulo. Ele vai fazer hoje uma live que trata do tema influência espiritual. É um tema muito interessante, né? Todos nós, quem já é espírita, né? Que já estuda um pouquinho, sabe essa questão, um pouco pelo menos. Não é? A gente acha que sabe muito, mas às vezes não sabe tanto assim. Então, a gente conhece aquela passagem do Livro dos Espíritos, mas o nosso irmão vai aprofundar com certeza esse tema para a gente conhecer um pouquinho melhor os detalhes, as nuances, como é que funciona essa influência dos espíritos na nossa vida. Tá certo? Então, nosso irmão Ale já está por aí. Ale, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Olha, desculpa só os imprevistos aí, mas já já a gente já vai começar já a startar, ok? Ok, ok. Tranquilo, tá tranquilo mesmo. Você seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Gostaria de dizer aqui, primeiro agradecer ao nosso irmão Ale, foi de uma gentileza assim extraordinária com a gente, né? A gente fez o contato com ele, ele não nos conhece pessoalmente e ele é bastante ocupado. Se vocês podem depois dar uma olhadinha, tanto no Facebook quanto no YouTube, ele tem o Ale de Paulo e o Espiritismo Kardec, que são canais que tratam de espiritismo de uma forma muito séria, muito ali focado dentro da codificação, não é uma coisa de brincadeira, não, é uma coisa de estudo sério. E a gente tem visto algumas lives excelentes lá. Por exemplo, tem uma série que eles estão tratando, um estudo do que é o Espiritismo, não é isso, Ale? Isso, perfeito, isso mesmo. Que é uma obra básica, vamos dizer assim, fundamental, vamos dizer assim, para a gente compreender a doutrina espírita. Então, isso é muito interessante. Com vários convidados, aí aborda aqueles diálogos do padre e de outros que tem lá. É muito interessante a gente ver isso aí. Tem outras lives que eu vi lá também, muito boas. A última que eu vi na quinta-feira passada, tratando sobre a importância do estudo. E tinha, inclusive, a presença do nosso irmão Cosme Massi, que é um estudioso, né? Muito, muito hábil na lógica. E ele tratou com muita habilidade do tema. E nossa irmã Rosana também, né? Estava lá presente. Isso, a Rosana brilhantou. Isso, com certeza. Então, e vi também algumas outras, assim, tratando de temas importantes, como fazer o atendimento fraterno, né? E outras orientações para a gestão da casa espírita, que são temas que são muito ricos para quem milita, para quem trabalha no dia a dia no movimento espírita, né? Então, vale a pena vocês conferirem lá depois, tá certo? E ele mesmo, com toda essa ocupação, ele faz várias lives, dá treinamentos, inclusive usando o Zoom, não é isso? Reúne o pessoal, dá treinamentos, tem pessoas até de outros países que acompanham esses treinamentos dele. Então, e mesmo assim ele arranjou um tempinho, e hoje é um dia que ele, inclusive, ele está usando um horário que ele faz um tipo de um estudo, a resenha espírita, né? No canal dele, ele está Do estudo que é cedeu o um pouco esse Espiritismo, espaço, estudo que é o espiritismo, né? Cedeu para a gente, com muita gentileza, veio para, no caso agora, como a Rosana, veio a brilhantar o nosso aniversário, tá certo? Fechar. Então, agradecemos muito a você. O pessoal já está entrando aí, né, para participar. Então, pessoal, vamos combinar só o seguinte: eu vou fazer a prece, vou passar a palavra para ele, e aí vocês vão fazendo as perguntas, porque a gente está transmitindo aqui pelo Instagram e pelo Facebook, no nosso perfil. Mas também está indo lá para o perfil do Ale, né, do Facebook e também para o YouTube, não é isso, Ale? isso, perfeito. Porque também ele gentilmente cedeu a estrutura dele de transmissão do StreamYard para nos ajudar a ampliar mais a divulgação do tema. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vão colocando aí, eu vou anotando no final, né, quando ele terminar a explanação dele, aí eu passo para ele as perguntas e ele vai respondendo. Tá bom assim? Ale, então vamos fazer a prece e eu já passo a palavra para você, tá certo? Ótimo. Senhor Jesus, querido amigo, muito obrigado pela oportunidade de aqui estarmos reunidos para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Nos ajuda, Senhor,
termos a mente aberta, os corações abertos também, para nos apropriarmos desse conhecimento e nos esforçarmos no dia a dia para colocarmos em prática. Nos ajuda. O Espírito de Verdade nos orienta a estudarmos e nos amarmos, nos instruirmos e nos amarmos. Nos ajuda, Senhor, nesse mistério. Protege especialmente o nosso irmão Alê, que ele possa receber as melhores inspirações, tanto de seus guias, como também dos nossos guias espirituais aqui do Maria Dolores. Deus nos abençoe, muita paz para ti. Alê, fica à vontade, meu irmão. Olá, olá, olá. Agora, né, oficialmente, boa tarde. Desculpe, tivemos alguns probleminhas técnicos aqui na preparação, mas estamos firmes e fortes e juntos, né, nessa jornada. E para mim é uma alegria, Quero agradecer ao Lar Espírita, né, Maria Dolores, em nome do Alain, pelo convite. Me senti muito honrado por estar com vocês aqui nesse mês comemorativo. Aliás, esse mês que nós tivemos, né, vamos dividir esse mês, né, com a Érica, que esteve aqui logo na primeira semana, a Gilca teve logo na segunda, o nosso irmão Robson Rodrigues, né, agora no que antecedeu a gente. E hoje eu quero encerrar, né, esse mês comemorativo e rogo a Deus que abençoe o lar e que tivemos muitas datas comemorativas, né, vida longa, né, ao lar espírita. Muito bom mesmo. Fico muito feliz em estar com vocês aqui. Tá caindo a conexão Não, estamos ouvindo bem você. no Face. Pelo menos no Instagram está bem. Acho que aqui no Facebook travou um pouquinho. Alô? Aqui tá Vamos aguardar um pouquinho. conectado. Hã? Eu estou lhe ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Lá no Face também está ok ou não? No Face. Dá uma olhadinha no Face aí, o pessoal vai estar reclamando. Ou não. Não. Voltou. Acho que deu uma travadinha, mas parece que voltou agora. Voltou? Tá travando um pouquinho. A conexão caiu. Aí, né? Nós estamos com um probleminha na internet também. Eu preciso ver o que Mas aqui está. tá bom. Você aguarda um pouquinho, tenta conectar novamente, a gente aguarda. Certo? Mas aqui no Instagram tá tranquilo. Eita, agora também travou um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho, gente. A gente já volta, né? Sim, para quem entrou agora, sim, a Adri está dizendo aqui no Instagram tá ok, é isso mesmo. Está com um probleminha lá no Facebook, mas já volta, tá certo? Então, para quem entrou agora, nós estamos aqui comemorando, né, o nosso aniversário, com 4 anos de aniversário de vida, né, de trabalho aqui em Caruaru, e temos a oportunidade de receber o nosso irmão, a Lady Paula. Está com um probleminha na conexão dele, mas daqui a pouco a gente volta. Coisas da tecnologia, né? Problemas que a gente não tinha quando não usava a tecnologia, não é mesmo? É isso aí, Adri, ok. A gente aguarda um pouquinho, viu? E gostaria de agradecer a presença de vocês, é um prazer recebê-los. E alguns assim, que eu não conheço, acho que talvez de fora, alguns talvez amigos também de Alê, que estão aí assistindo. E a gente tem uma alegria muito grande de recebê-lo, porque ele foi muito gentil conosco, ele foi assim, muito atencioso de participar com a gente. Né? E nesse período de pandemia, a gente está vendo, lógico que todo mundo está sofrendo com esse momento, mas isso, Adri, é Caruaru, somos de Caruaru aqui em Pernambuco. E aí é a oportunidade da gente aprender a usar outras mídias, né? Outras formas de divulgar a doutrina, mas estamos conseguindo, né, devagarinho. Aqui no Facebook ele já voltou, deixa eu tentar aqui no Instagram. Pronto, também está aqui, já vai entrar também. E aqui no Insta já está ok já. Voltou. Voltou. E agora sim. Tá certo. Ale, Tá. fica à vontade. Muito. Tá, deixa eu só compartilhar uma telinha aqui. Tá certo. Ó, a Adri está dizendo que está com saudade das festas juninas aqui em Caruaru. É verdade. Verdade, verdura que é verdade mesmo, viu?
se Deus quiser, em breve voltará, né? Volta, Assim, se Deus quiser. ó, a Adri está lhe elogiando Aqui, aí, ó, é bem atencioso. Acho que é conhecida sua. Ela é do Centro Espírita ah, Ismael, Três Fronteiras, em São Paulo. é isso, esse é gente boa demais, esse menino. É, pessoal, Ah, é o Gilberto. É o Gilberto. vamos lá. Então, vou tirar você aqui agora, tá? Tranquilo, fica à vontade. Ótimo, vamos lá. Primeiramente, né, boa tarde, desculpa aí os nossos contratempos aí referente à internet, referente ao programa. Hoje não deu tudo muito correto, como a gente sempre costuma dizer, mas foi legal. Então, hoje o tema que nós escolhemos, né, que o pessoal escolheu aí juntamente com o Lar Espírita, para a gente tratar, né, nessa tarde comemorativa, nós vamos falar um pouquinho sobre a influência espiritual, essa influência, né, que nós estamos sujeitos no nosso dia a dia aí. E para isso eu quero partir de um pressuposto, de que nós somos uma alma. Nós temos que ter uma ideia que nós somos uma alma. Uma alma como uma individualidade pensante e que não morre com a morte do corpo físico, pelo contrário, ela vai continuar a existir com a morte do corpo biológico e que ela não perde nenhuma das suas características, tanto do conhecimento quanto do caráter, da sua ética, da moral. Essa alma nada perde. Então eu posso afirmar que hoje eu, Alê, né, é produto de todas as somatórias dessas conquistas da alma. Né? Nós somos hoje tudo aquilo que fizemos ao longo de todas as nossas existências pretéritas. Então nós temos que tomar isso como um ponto de partida. Então essa alma que sobrevive, além da morte do corpo, né, que ela tem a possibilidade de viver num mundo intermediário, né, entre uma existência e outra, sem perder nenhuma das suas conquistas, tanto no campo do intelecto quanto do corpo, no campo da moral. Então nós temos que partir desse pressuposto, porque nós vamos ter que, a partir desse pressuposto, mas Ale, nós temos alguém aqui que não acredita nessa alma como uma individualidade pensante que traz tudo consigo. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Ela vai sofrer a influência do mesmo jeito. Quer queira, quer ela não queira, ela vai ser alvo dessa influência. Eu disse agora há pouco que essa alma, ela vai fazer moradas, né, em mundos intermediários entre um e outro, né? Ale, mas o que tem a ver com as nossas reflexões sobre a influência, essa questão de mundos, né? Do que tem a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver mesmo, tudo a ver no nosso âmbito. Então, como que Kardec trata essa questão dos mundos? Como que ele vai tratar essa questão? Então, primeiramente, nós temos que tomar como base, tá? Isso nós vamos ter que estar sempre alicerçados, que essa base, olha lá, o pressuposto da alma. Então, nós vamos ver aqui agora também a questão dos mundos, como que essa questão dos mundos, olha lá, ela vai interferir nas nossas reflexões sobre a influência. Então, Kardec, ele vai colocar de uma maneira bem didática, ele vai dividir
essa questão dos mundos didaticamente em dois. Do mundo material, que é esse mundo, né, que nós estamos interagindo, é esse mundo que nós estamos conectados à internet, que eu estou vendo o Alan, o pessoal do Lar Espírita, estou vendo meus amigos aqui no chat. É esse mundo de relação nossa. Então, esse mundo de relação nossa, tá? Vai estar ligado à questão dos mundos, tá? Mas o que tem a ver? A gente vai ver já já, tá? E também ele classificou também essa questão dos mundos, ou o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. É esse mundo que nós vamos interagir com ele. Mas de que maneira? É esse mundo que a gente não vê. Nós podemos colocar ele como um mundo invisível, né, aos nossos olhos comuns. Ao menos que nós tenhamos aqui entre nós um médium vidente no seu sentido, né, restrito da palavra. Aí sim ele conseguiria ver esse mundo espírita. Esse mundo espírita ou dos espíritos, que é esse mundo que não é material, que é esse mundo que nós não conseguimos, né, através dos nossos sentidos, às vezes acessá-los diretamente, claro, né? E Kardec vai colocar tanto o mundo material quanto o mundo espírita ou dos espíritos. Mas, na verdade, ele está colocando isso didaticamente, né? Didaticamente, porque, na verdade, tanto o mundo material, físico, que nós estamos vendo, interagindo, quanto esse mundo espírita que a gente não vê, na verdade, eles formam um mundo só. Só um mundo, né? Na verdade, é um só. Porque esses dois mundos estão constantemente, tá, interagindo. Tanto que nós vamos ler na literatura nossa espírita, né? Os espíritos estão, né? Nós estamos acotovelando os espíritos, né? Nós estamos aí sempre envolvido, né, por ele. Eles estão sempre conosco, nos colocando, interagindo. Às vezes a gente até tromba com um, com o outro, aí nem sabe do que se está se passando. É mais ou menos isso aí, entendeu? Às vezes eles até dão alguns puxão de orelha na gente, dão alguns tapas, a gente nem sente, né? Assim, não vê, mas sente, né? Claro. E é eles que estão nos circundando, é eles que estão sempre conosco, nos ajudando. Então, esse mundo, na verdade, está sempre interagindo, ok? Mas, Ale, o que tem a ver essa questão dos mundos? Tudo a ver. Como que Kardec vê essa questão das diferentes categorias dos mundos habitados? Tá? Ele vai usar uma classificação em 5 itens, tá? Vou tentar colocar aqui para vocês, olha lá. Sempre de baixo para cima, tá? Sempre de baixo para cima, olha lá. E aí, vamos lá, ele vai colocar o seguinte, ó. Opa. Sempre de baixo para cima, lá. Mundos primitivos. Mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, olha lá, e mundos celestes ou divinos, né, onde os espíritos puros, né, farão morada. Olha, esses mundos primitivos, a gente vai colocar aí, nós já fizemos parte dele, acredite, tá? Nós já fizemos parte dele, e de uma maneira muito... eu sempre falo que nesses mundos primitivos, um dia a gente era a caça, outro dia a gente era o caçador, né? Por quê? Esses mundos primitivos que são destinados às nossas primeiras encarnações, né? A encarnação da alma já no grau hominal, tá? Lá que nós vamos ter as nossas primeiras encarnações. Lá a vida ela é toda material, por isso que eu sempre brinco, né? Que lá um dia a gente caça, outro dia a gente é caçado, né? Por causa disso, lá a vida é toda material, se limita na luta da subsistência lá. O senso moral lá é quase nulo. Por isso mesmo, ali as paixões reinam soberanamente.
A Terra já passou por essa fase, já não é mais, tá? Mas eu quero que nós colocamos um atento aqui nesses mundos de provas e expiações, tá? Por quê? Nesses mundos, o mal predomina, ok? O mal predomina. Então, essa é a terra que nós vivemos, tá? Por isso que lá o mal predomina. Por isso que a gente vai colocar, liga a televisão, só tem notícias ruins, pega na internet, só tem coisa ruim, e assim vai. A gente se depara com certas coisas que a gente fala, meu Deus, será que Deus não está vendo isso? A gente até estranha, tem hora, mas não é. Se nós tivermos um entendimento espírita desses mundos de provas e expiações, o mal predomina, o mal está em nós. Essa é a atual situação da Terra. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender. Mas relacionando essa questão de mundos, de provas, né, e expiações, o que ele guarda a relação com a influência, tá? Em toda a parte da Terra, nós, como eu disse há pouco, nós estamos, né, estamos rodeados por um grande número, né, de espíritos desencarnados. Como eu disse, nós estamos acotovelando ele, né, nos quais eles se relacionam de alguma maneira com a gente. Tá? E isso a gente tem que ter muito claro. Então, se isso está claro em nós, nós vamos então recorrer agora, fazer esse link entre a questão dos mundos com a influência. Nós vamos linkar, nós vamos lá na Gênese, né, lá no capítulo 14, no item 45. Olha que interessante. Lá Kardec vai dizer assim para nós: pululam em torno da terra os maus espíritos. Olha lá. Olha que interessante. Os maus espíritos. Em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Ou seja, por que em torno da terra está cheio de maus espíritos? Por causa de nós mesmos. Lembrando que esses espíritos nada mais são do que homens que viveram sobre a terra. Tá? Então, a ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Ok? Vamos correlacionar também com o livro O que é o Espiritismo. Lembrando que todo domingo, hoje em excepcional, né, devido à comemoração, nós temos todo domingo, 17 horas aqui no canal, o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo. Lá, Kardec vai trazer uma informação muito interessante para nós. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de alguma sorte, olha lá, o reflexo do mundo corporal. Neles se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Aqui Kardec dá uma informação muito interessante para todos nós, que olha só, são reflexo do mundo corporal. Neles se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Olha que interessante. Por que é interessante? Pelo simples fato que, às vezes as pessoas pensam só porque a pessoa, né, morreu, ela vira santo. Nada disso. Ela vai levar com ele os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Não vai mudar nada. Tá? Ele só vai apenas tirar a roupagem desse corpo de matéria e vai viver a verdadeira vida, a vida espiritual, ok? Então é nesse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Como que essa relação se dá? Justamente por isso. Pela própria população do mundo, né? Os espíritos estão sempre, né, conosco, nos influenciando. Mas aí eu quero chamar um pouco a reflexão, ok? Como que se dá esse tipo de processamento? Como que isso se processa? Como que isso se dá? Isso é uma coisa que a gente tem que levar à reflexão, porque isso vai nos ajudar a compreender a questão da influência espiritual, ok? Então tá.
Kardec ele formula uma pergunta de capital importância para nós entendermos um pouco essa questão da influência. Se nós recorrermos lá ao Livro dos Espíritos, na questão 459, lá da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a influência oculta, tá? Kardec vai perguntar: influem os espíritos, olha só, em nossos pensamentos, em nossos atos? Então essa é a pergunta que Kardec traz para nós, pergunta de número 459, ok? E olha a resposta a princípio, quando eu estudei pela primeira vez, foi estarrecedora, mas vamos lá. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência, olha lá, olha, são eles que vos dirigem. Então vamos ver como que Kardec, né, no seu bom senso, na sua inteligência, ele vai formular essa questão, né? Kardec ele quer saber se essa influência ela só se dá através do nosso mundo interior de pensamentos, de desejos, de sentimentos, ou ela também pode ser externada através das nossas ações, das nossas condutas. E a resposta, né, chega até a nos surpreender, muito maior do que a gente pensa, né, imagina. Muitas vezes, né, são eles que vão nos dirigir. Então, essa resposta, tanto que Kardec vai trazer para nós na Revista Espírita de 1858, um comentário sobre, ele vai tentar, de alguma maneira, traduzir isso numa equação matemática, colocando para nós o seguinte, que 3/4 partes das nossas ações más, de nossos maus pensamentos, são frutos da sugestão oculta. Então, se você pegar aí um período aí, vamos lá, de 24 horas, todas essas influências, né, esses maus pensamentos, essas ações más, né, 3/4 são influência, uma apenas será sua. Então, para você ver aonde que vai essa influência. Mas nós sabemos que o vínculo, né, esse vínculo, ele vai se dar através sempre dos nossos pensamentos, que é esse mundo interno da alma, né, esse mundo de vontade, de desejo, de sensação, de percepção, de pensamentos, né? É ele que vai estar colocando isso para nós. Então a gente tem que estar sempre conectado a isso. Então vamos lá, ó. E esse mundo de pensamento, olha lá. Vamos tentar explicar como isso funciona, tá? Vamos lá rapidamente. Nós sabemos que esse mundo de pensamento, o pensamento é um atributo característico do ser espiritual, que ele distingue, né? É o que distingue ele de espírito da matéria. Sem pensamento, o espírito não seria espírito. Tanto que Kardec vai colocar para nós na Revista de 1868, ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força, tá? Então, para nós termos uma compreensão melhor, né, de como se dá esse vínculo, essa comunicação didaticamente, aqui nós vamos, essa figura que coloquei para vocês aí, ela vai representar o universo de meu Deus, né? Essas muitas moradas, né, na casa de meu Pai. Vamos imaginar aí todo esse universo. Kardec nos orienta que não há em nenhum espaço, em nenhuma parte desse universo, né, que esteja vazio. Não há o que nós chamamos de vácuo. Kardec trata disso tanto no Livro dos Espíritos quanto na revista, né? O que parece vazio está ocupado por um tipo de matéria que às vezes escapa aos nossos sentidos, né, aos nossos instrumentos, e Kardec vai denominar essa substância de fluido universal.
ok? Então, esse fluido universal, tá? Ele é o nosso carreador do nosso pensamento. Antes, vamos representar dentro desse universo de meu Deus, o fluido. Ele vai preencher totalmente esse universo. Então, como se essa parte aí branca, esbranquiçada, fosse esse fluido. Ele está em todo e qualquer espaço desse nosso universo. Então, vamos colocar da seguinte maneira. Se este fluido está presente por todo o universo, tá? Se este fluido é o carreador do meu pensamento, é ele que vai carrear, é ele que vai levar o meu pensamento, tanto que eu vou até colocar aqui, vou representar ele como um carrinho, olha lá, tá? É ele que vai levar. Então eu vou perguntar assim para os nossos queridos ouvintes aí, que nos assistem pelas páginas amigas, pelos grupos, pelo esse chat que é o melhor chat, né, do nosso planeta. Se esse fluido está presente em toda e qualquer parte desse universo de meu Deus, e ele é o carreador do meu pensamento, eu pergunto, aonde pode ir o meu pensamento? Essa é uma pergunta clássica, né? Tem que estar muito bem assentada em nós. Se alguém puder colocar aí no chat, coloca aí também a cidade de onde vocês estão, né, nos assistindo, nos acompanhando, e se você pertence também a algum centro, também coloca pra gente aí, tá? Então esse fluido, né, que é o carreador do nosso pensamento, ele estabelece constante comunicação. Ele é o veículo de transmissão do pensamento, como para nós o ar é o do som. Então ele é o veículo, ok? É ele que vai levar. E este fluido, ele, como se fosse um carrinho representado aí, um carrinho precisa de um combustível, né? Para poder fazer esse carrinho andar. No nosso caso, este combustível, nós vamos chamar de vontade. A vontade é a impulsionadora desse meu pensamento. Então vamos colocar numa parte mais prática aí, né? É a vontade que é o combustível que vai impulsionar o nosso pensamento. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, todos nós mergulhados num fluido, né, universal que ocupa todos os espaços, todos nós, ser encarnados e desencarnados, todos nós estamos mergulhados nele, né, se achamos engolfados nesse fluido. Então, vamos lá. Eu coloquei 2 pontos aí, ponto A e ponto B. Vamos imaginar o seguinte. Kardec fala para nós, na revista de 1866, que não importa se você está encarnado ou desencarnado, não importa onde você esteja, seja na Terra, seja em qualquer lugar do universo. Quando o seu pensamento, né, quando você direciona o seu pensamento a um ser qualquer, que aqui eu coloquei o A emanando um pensamento para B, que está num outro lugar oposto no universo, Kardec vai falar que cria-se entre um e outro o que ele vai chamar de uma corrente fluídica, que se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento de um para outro. Então vamos lá, o A vai pensar em B. Olha lá, ele pensou, olha lá, o pensamento dele vai através do fluido, não importa onde ele esteja, isso vai chegar até B, não importa onde ele esteja, não importa se ele está encarnado ou desencarnado, ok? É dessa maneira que A vai se comunicar com B. E é dessa maneira, via pensamento, que B também vai se comunicar com A, ok? Sempre via pensamento, sempre. Isso tem que ficar muito claro para nós. Então, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite as inspirações, assim que eles estabelecem a distância entre encarnados e não encarnados. É dessa maneira.
tá? Sempre, olha lá, sempre via pensamento, ok? Sempre. Tá, mas Ale, vamos recorrer então à Revista Espírita de 1868. Lá Kardec traz uma importante informação. Vamos lá, ó, o que ele vai trazer para nós. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como o homem manipula os gases. Aqui Kardec faz uma analogia aos laboratórios de química da época. Então, não é que eu tenho lá, pego um X lá de uma substância, coloco lá um pouco lá do outro X, né, e testo, chegou a Y. Aí eu vou testando. Não, não é assim. Mas com o auxílio do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Então vamos lá, ó. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Então com essas mãos, vamos lá. O espírito é pensamento e vontade, né? Aqui são as minhas mãos. Com essas mãos eu posso salvar vidas. Com essas mesmas mãos eu posso matar. Com essas mesmas mãos eu posso te acariciar, te envolver, te abraçar, mas eu também posso te bater, te espancar. Então, o pensamento e a vontade são para o espírito, né, no caso aqui desencarnado, encarnado, como as mãos é para o meu, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Por isso que os espíritos aparecem para nós da forma que eles imaginam, que eles pensam, através da sua vontade e pensamento. Eles aparecem de uma forma animada, de um animal, até inanimada. Ou seja, por quê? Vai depender do pensamento e da vontade dele. Ok? Isso tem que ficar muito claro para todos nós. Muito claro. Mas, Ale, como que é essa natureza? Como que se dá isso, Ale? Como que se dá isso, né? Essa natureza desses espíritos? Mas você só está falando de coisa ruim ou não, Ale? Como que é isso? Como que é a natureza? Kardec ele vai utilizar de uma terminologia que nós vamos colocar aqui para vocês. Ele vai colocar de uma maneira muito clara e objetiva que eles podem ser de duas naturezas. Duas. Tá? Ele pode ser, olha lá, salutar, ou ele pode ser perniciosa. Tá, o que vai demandar se é uma ou se é outra? Isso a gente tem que tá ligadão aí, né? O que vai demandar essa natureza deles aí? Tá? Olha só então o que a gente pode trazer para vocês. Conforme a natureza dos espíritos, então olha lá, sempre, tá? Conforme, né, os ensinos espíritas, os espíritos eles exercem sobre os homens uma influência que ela pode ser boa, salutar, né, ou positiva, como você quiser, ou ela pode ser negativa, né, ou perniciosa, ok? Tá, para isso não é preciso ser médium, tá? Não havendo a faculdade, eles vão agir também de outras mil maneiras, tá? Tanto que na Kardecpedia, se você pegar lá, acessar www.kardecpedia.com.br e você colocar lá agora 971 e selecionar o livro dos Espíritos, Kardec vai trazer uma pergunta que dá para a gente entender muito bem essa questão. Então eu vou trazer ela aqui para vocês, mas você pode acessar para ver se está certo ou não. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Então ele quer perguntar se é sempre boa. Qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham? Ela é sempre boa? Isso aí a gente tem que estar refletindo também. É sempre boa ou não? Tá? Responde pra gente aí, participa com a gente, vai dando um feedback aí, porque é importante para nós esse feedback para a gente poder ver como que a gente vai conduzir a palestra aqui de agora, ok? Então vamos lá. Olha a resposta.
é sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Ou seja, é sempre boa se você estiver agariando bons pensamentos, se o seu mundo interno de pensamentos da alma está agariando, né, pensamentos bons, vontade boa, ações boas, né, e tudo mais, os bons espíritos vão estar junto de ti. Logo, ela será salutar, será positiva. Só que preste atenção agora no restante dessa resposta. Os espíritos perversos, esses procuram te desviar da senda do bem e do arrependimento que lhes parecem suscetíveis de deixarem de levar. E que são, olha só, fiz até um grifo aí maior para vocês, muitas vezes os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Olha que interessante essa colocação de Kardec, né? Muitas vezes são eles mesmos que arrastaram ao mal durante a vida terrena. Olha só. É uma coisa para a gente começar a pensar, refletir um pouco sobre de que maneira, né, nós temos que selecionar um pouco mais essa influência, né? Como que eu posso colocar mais salutar essa influência ao meu lado, né? Deixando menos perniciosa. Isso a gente vai ver também até o final, a gente vai dar a receitinha fantástica para isso. Não vai embora não, segura aí que a gente vai estar dando a receita para você sempre ter esses bons espíritos e anular essa influência perniciosa que tanto a sociedade sucumbe muitas vezes, né? Nós somos levados por isso, ok? Então vamos lá. Ale, você falou que essa influência ela vai se dar através do pensamento, desse mundo interno, né, de pensamentos. Mas é a ponte. A ponte é o pensamento, esse mundo interno da alma, de sentimentos e etc, né? Sim, só que para que isso se consolide, precisa haver o que nós vamos chamar aqui, tá, de sintonia. Olha que interessante. Então, o pensamento é a ponte. Então, vamos colocar de uma maneira bem simples para vocês entenderem melhor. Vamos supor que aqui é a casa, vamos colocar o nome dela de casa mental, tá? Tá aqui. E ela só tem uma porta só. Só uma, tá? Só uma. Essa porta, essa influência, seja tanto salutar quanto perniciosa, ela vai chegar através da ponte do pensamento, ela vai bater. Ela vai bater. Ou seja, quem tem, responde para mim aí, quem tem o poder de abrir essa porta? Quem tem a chave dessa porta? Essa porta que essa influência está batendo. Quem tem essa chave, esse poder de abrir, ou seja, de ter uma sintonia, de ter um vínculo, né? De ser sintônico àquele pensamento que está batendo, vamos colocar aqui, de casa mental. Tá? Quem tem? Eu tenho. Então, esse pensamento é a ponte, ele vai chegar até a casa mental. Mas é através. Eu tenho que dar um ok para ele entrar. Ok. Então, quando eu dou esse ok, eu estou sintonizando, eu estou sendo sintônico com esse mundo de pensamentos que está chegando através dessa influência. Ok? Então, eu tenho que dar esse ok. Então, é através da sintonia. E essa sintonia, tá? Essa influência, ela só vai se concretizar em virtude desse poder que você tem de sintonizar ou não, de você abrir a sua casa mental ou não para essa influência. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso.
Então, nós somos responsáveis. Eu tenho o livre-arbítrio de querer abrir ou não para que haja essa sintonia de pensamento. Lembrando que essa influência espiritual, ela só vai se concretizar em virtude da sintonia que eu dei, estabelecendo um vínculo sintônico com esse mundo, com essa influência que está vindo em mim. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Cabe a mim, ok? Cabe a mim isso. Então eu tenho que estar muito claro para todos isso. Feito? Tanto que, vamos lá, eu quero avançar um pouco mais. Tá tudo bem até aí? Podemos prosseguir? Vamos lá. Olha só o que eu trouxe aí, ó. Muitos não vão conhecer esse rádio, mas na verdade esse rádio aí, eu lembro que meu pai tinha um. Quando morreu, ele deixou de herança para nós. Então é uma foto desse rádio. Para quem não conhece, eu vou dar uma explanação. Eu não sou tão velho assim, tá, gente? Mas é que é o meu pai que comprou, né? Há muito tempo. Esses rádios, eles tinham mais ou menos aí, vai, uns 90 centímetros aí, ou mais de comprimento e uns 40, uns 30 de largura. E era interessantíssimo, porque ele era pesadão, ele era enorme, e era cheio de válvula, um monte de válvula. Muitos nem sabem o que é isso, eram umas válvulas, umas cápsulas, sei lá o que era de lá. E era interessante que você tinha duas alegrias. Quando você ligava ele, lá tem um botão power on, a hora que você apertava aquele botão ali, não pensa que ele ligava instantaneamente não, viu? Esquece isso, não ligava mesmo, tá? Aí ele começava a acender uma luz, acendia outra lá dentro dele, outra, e ia acendendo um monte de luz, e a hora que esquentava, aí ele ligava, tá? Então eu tinha que esperar, então era duas alegrias. A hora que você ligava, tinha o jogo de luz, e aí depois que vinha, né, esse monte de não sei nem como chama, de válvula, né, que eles acendiam, que colocava no ar esse rádio. Esse rádio, ele é várias estações, ele pegava Japão, Inglaterra, Espanha e tudo mais. Então, olha o que eu coloquei aí embaixo, ó. A sintonia das nossas estações depende sempre dos nossos pensamentos, ok? A sintonia das nossas estações depende sempre dos nossos pensamentos. Então, vamos colocar aqui, ó. Tem uma pessoa aqui no chat, vou escolher uma aqui. A Elizabeth Kanami Seiki, que está aqui, né? Vamos supor que ela está sintonizada lá em 6.0 MHz, ok? Então, quando ela pensa, ela emite o pensamento dela, ela entra em sintonia com outros pensamentos que também estão sintonizados em 6.0 MHz. Ok? Isso tem que ficar muito claro. Vamos para a prática. Quem está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e pelas páginas amigas, vamos lá. Vamos trazer para a prática. Eu quero vir para a prática agora. Olha eu aí. Esse sou eu, tá? Uma coisa que eu não disse que é importante salientar. Ao emitir uma ideia através do meu pensamento, olha só, esse pensamento, esse mundo interno da alma, ele vai criar um efeito fluídico ao meu redor. E esses fluidos que estão ao meu redor, eles terão sempre a qualidade do meu pensamento. Olha, tem que ficar muito claro isso para todos, tá? Então vamos lá. Eu, Ale, pensei, esse pensamento gerou, ok, um efeito fluídico ao meu redor,
E esses fluidos que estão no meu redor terão sempre a qualidade do meu pensamento. Por isso que os espíritos, Kardec vai nos dizer que nós não conseguimos ocultar nem os nossos mais íntimos desejos, nossos mais íntimos pensamentos. Por quê? Porque a hora que eu penso, eu crio um efeito fluídico ao meu redor, e esses fluidos terão a qualidade do meu pensamento. Então eles vão ver o que está sendo, vamos dizer assim, plasmado, para a gente entender melhor, ao meu redor. Então vamos trazer para a prática, que aí vocês vão entender melhor, ok? Alain, o pessoal do Instagram, tudo bem aí? O pessoal do Face lá, do Lar, tudo certo aí? Então vamos lá. Olha aí, olá, eu vou pensar. Vamos lá, eu estou pensando, olha lá, criei um pensamento, aqui eu simbolizei que essas nuvinhas negras aí, tá? Eu estou pensando em ciúmes, olha lá, ciúmes, hein? Então tá, eu pensei ciúmes, vamos colocar isso diretamente, a grosso modo, para você entender melhor. Eu pensei ciúmes, eu vou criar um efeito fluídico, ao meu redor. Olha lá. Só para vocês entenderem. Eu fiz esse rabisco aí só para vocês entenderem, tá, gente? Desculpa aí, eu não sou desenhista, tá? Eu criei isso aí só para vocês. Então, eu pensei ciúmes, eu crio um efeito fluídico ao meu redor, e esses fluidos que estão ao meu redor terão sempre a qualidade dos meus pensamentos, que é, neste caso, ciúmes. Então, por isso que, quando eu estou ciumento, claro que isso é uma questão só minha, tenho certeza que você que nos assiste pelo chat do Instagram, do YouTube, do Face, vocês não têm esse problema, tá? Mas no meu caso, né, eu sei que vocês não têm mais essa coisa de ciúme, vocês não são ciumento, nem ciumenta, tá? Não são, tá? Mas o porquê? Quando eu estou com esse sentimento cultivando os ciúmes em mim, os espíritos sabem aonde me atacar. Por quê? Eles sabem que está plasmado ao meu redor, e esses fluidos, tá, que receberam essa influência do meu pensamento, terão a qualidade dele, que é ciúmes. Por isso que eles vão saber que eu estou com um sentimento de ciúmes, tá? Vamos dar um outro exemplo aí, porque o tempo está indo. Ao mesmo tempo que eu estou emitindo o meu pensamento, tá? Eu estou emitindo o meu pensamento, mas eu também estou assimilando, olha lá. Eu pensei ciúmes, eu criei um efeito fluídico ao meu redor, esses fluidos que estão ao meu redor terão a qualidade do meu pensamento, tanto que eu estou emitindo ele, só que eu também estou assimilando, estou atraindo, estou, né, sendo sintônico a espíritos que pensam como eu, ciúmes. Então, olha só o que eu coloquei para vocês, ó. Tristeza, olha só, hein? Eu tô triste. Eu tô triste pra caramba, tô mal. Vai, vamos colocar uma tristeza que todo mundo já passou por isso. Tem algumas que estão passando ontem, hoje, sei lá. Vamos supor que tomou um fora aí, ou brigou com o namorado, com o marido, com o noivo, alguma coisa aí, né? Tá naquela coisinha, naquela coisa. E aí você tá triste, você tá com aquele mundo interior da alma triste, né? Com sentimento triste, pensamento triste, você vai criar um efeito fluídico ao seu redor. No meu caso, eu, Ale, crio um efeito fluídico ao meu redor. E esses fluidos ao meu redor terão sempre a qualidade do meu pensamento, que é tristeza. Olha lá. Eu vou emitir esse pensamento e também vou assimilar, ou seja, eu vou estar sintônico com outros espíritos que pensam da mesma forma, tristeza.
Aí eu vou lá pro quarto, eu vou lendo as mensagens, né? Aquela coisa. Antigamente tinha carta, hoje já não tem mais carta, né? Você só vê mensagem, né? Antigamente você pegava as cartas e lia, chorava, né? Aí você acessa lá o Facebook, você vai lá naquelas fotos, começa a ver as fotos, aí você chora, né? E aí, como que se dá essa influência? Você começa a mergulhar nessa atmosfera de tristeza, você começa a emitir ela, mas ela também você começa a assimilar. E aí se estabelece a influência. Porque você vai atrair espíritos que estão pensando iguais a você, que são sintônicos. Aí vem a influência, ela vai chegar nesse exemplo que nós estamos dando aí, da dor de cotovelo, da briga aí amorosa, sei lá. Aí vai chegar um espírito que vai querer que você fique mais triste ainda, ele vai sintonizar com essa tristeza e vai dizer assim, claro, eu vou representar aqui, tá? Ele vai dizer assim no seu ouvido, né, naquela voz interna, né? Coloca um sertanejo. Aí você coloca o sertanejo, aí você chora. É isso que é influência. Por isso, tá? Nada contra o sertanejo, tá? Pelo contrário. Vamos supor que eu tô com ódio, tô com muito ódio de uma pessoa, aquele ódio, me ferrenho, raiva, né? Lá no serviço, lá me atrapalhou, né? Vive me cutucando. Eu vou gerar um efeito fluídico ao meu redor e esses fluidos terão sempre a qualidade do meu pensamento, ódio. Por isso que às vezes eu começo a ficar nervoso e aquele nervoso vai aumentando, porque eu começo também a assimilar espíritos que pensam daquela maneira, ou que tentam, né, me atrapalhar. Eles começam a vibrar, eles sempre vão pegar no nosso calcanhar de Aquiles, né? Na verdade, não é que eles vão implantar o ódio já está em mim. Eles vão apenas amplificar isso, entendeu? Porque já está em mim. Esse sentimento é meu. Eles apenas vão no meu calcanhar de Aquiles, ou seja, eles vão amplificar esse sentimento. Então, olha só que eu coloquei para vocês que nos assistem pelo YouTube e pelo Face. Olha lá, eu vou emitir e vou assimilar. Mas olha lá, ó. Ao emitir uma ideia através do meu pensamento, eu me coloco em sintonia, estabelecendo a atração entre os pensamentos de outros seres que se assemelham com os meus. Aí que se dá a influência, porque há uma sintonia, ok? Então lembra sempre disso, ó. Ao emitir uma ideia através do meu pensamento, tá? Eu me coloco em sintonia, estabelecendo a atração entre os seres, entre os pensamentos de outros seres que se assemelham com os meus, ou seja, que sejam sintônicos com os meus. É assim que se dá essa ponte da influência. Então vamos lá. Olha eu a ler de novo aí. Agora eu vou pensar. Estou pensando ainda. Vamos dar agora um outro tipo de exemplo. Eu vou pensar em caridade. Olha lá que coisa bonita. Então, quando eu penso em caridade, eu posso até recorrer ao evangelho atribuído a Mateus, acho que no capítulo 25, no verso 40, ele vai dizer assim: tudo o que fizeres ao meu irmão, disse Jesus, é a mim que estarás fazendo. Então, olha só, quando eu saio de mim, né, para tentar ajudar alguém, né, vamos chamar essa caridade tanto material quanto não material, quando eu penso em ajudar alguém, né, eu crio um efeito fluídico ao meu redor, e esses efeitos fluídicos que estão ao meu redor esses fluidos terão a qualidade do meu pensamento, que é caridade. Olha lá. Então, eu começo a ter uma atração, porque eu vou pensar em caridade, eu vou atrair espíritos que estão pensando da mesma maneira. Por isso que quando você pensa em ajudar alguém, sempre você tem uma ideia, sempre você tem um jeito, sempre você busca uma solução para poder ajudar. Porque os espíritos vão te inspirar. Por quê? Você vai estar sintônicos a ele através da caridade.
Por isso que a pessoa às vezes vem para o centro espírita com N problemas, inclusive até de influenciação, né, espiritual, ou até obsessão, desde as mais simples até as mais complexas. E aí ela começa a trabalhar no centro e ela começa a ver que ela se sente bem. Por quê? Simples, olha aí, ó. Ela pensa em caridade, ela gera um efeito fluídico ao redor dela. Esses fluidos terão a qualidade do pensamento, que é caridade, e ela vai emitir e vai atrair também espíritos que estão pensando da mesma maneira. Por isso ela se sente bem. Por isso ela se sente bem. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando melhorar as nossas sintonias. Então vamos lá. Eu pensei lá, vou emitir e assimilar. Eu pensei em alegria, estou alegre hoje. Eu gero um efeito fluídico ao meu redor e esses fluidos terão a qualidade do meu pensamento, alegria. Eu pensei em perdão, olha lá. Perdoar não é fácil, mas aqueles que perdoam geram um efeito fluídico ao seu redor e esses fluidos terão a qualidade do pensamento, que é perdão. Eu vou emitir e também vou assimilar. Então, guarde bem essa questão do rádio, da sintonia. Para saber quem está te influenciando, não precisa você ir ao centro e ter um médium vidente lá, no sentido restrito da palavra, para poder saber. Basta você olhar ou observar os seus pensamentos. É simples assim. Mas, Ale, como que eu consigo detectar isso, Ale? Como que eu detecto, né? Como que se dá? Eu sempre falo que nós somos iguais a uma antena. Somos uma antena, e uma antena bem sensível, bem sutil, muito sensível. Então vamos representar nós aqui. No meu caso, eu, Ale, essa anteninha sou eu. Aqui, a cabecinha aqui está modesta, tá? Mas vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Que eu emito os meus pensamentos, mas também assimilo outros pensamentos de seres que pensam iguais a mim. Então eu tenho que ter isso em mente, ok? Então, primeira coisa que eu tenho que estar em mente. Se eu estou emitindo, estou assimilando, eu tenho que, às vezes, parar um pouquinho. Olha só. Eu sei que é difícil, eu falo por mim. No corre-corre do dia a dia, às vezes você fica louco, né? Desesperado. Você não dá... Tem gente que não tem tempo nem de tomar água. Você tem que ficar mandando mensagem para a pessoa tomar água. Mensagem para a pessoa comer, né? Quem dirá, ela vai ter um tempinho para parar e começar a observar o tipo de pensamentos que ela tem. Que ela está tendo, no caso de uma influenciação, tá? Aqui específico. Então, que tipo de pensamentos nós estamos tendo com frequência? Por quê? Essa monoideia, Kardec vai colocar isso no Livro dos Médiuns, que toda obsessão, das mais simples até as mais complexas, ela começa com uma monoideia. Então, que tipo de pensamento eu estou tendo com frequência? Por quê que eu estou pensando nisso toda hora, né? Que hábitos que eu estou cultivando associado a esses pensamentos? Por que eu penso nisso e faço aquilo? Tá? Quais pensamentos eu estou assimilando? Isso é importante. Por quê? Eu quero recorrer à primeira carta de Pedro. Parece que Pedro escreveu hoje essa carta. Olha lá, ó. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro, capítulo 5, no verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio, opa, fica ligado aí, meu. Se liga. Fica aí, meu, ligadão, fica antenado na coisa. É isso. Vigilante. O que eu estou pensando? O que eu não estou? Tem que filtrar isso, hein? Vigilante nesse sentido. Por isso que Jesus fala.
Vigiai e orai. Eu tenho que estar vigiando, eu tenho que estar policiando esse meu mundo interno de pensamentos. Tá? Por quê? Meu, gente para atrapalhar e para dar rasteira é o que mais tem. Gente para pegar na tua mão, te levantar e te conduzir para o bom caminho ou te dar uma força, você esquece. Poucos são. Então, é isso. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Ou seja, eles estão loucos de vontade de nos derrubar. Claro que nós somos sintônicos, porque nós estamos, de alguma maneira, ao longo das nossas existências pretéritas, nós estamos agariando isso. Então, né, não podemos reclamar. Ok? Então, opa. E o sono? Ale, o sono tem alguma relação com a influência? Total. Total. Tá? Através do processo de emancipação da alma, né, quando nós deixamos, quando esse torpor físico, né, o espírito aproveita para poder emancipar a alma, né, ele entra em vida de relação com outros espíritos. Tá? E lá a gente vai entrar em sintonia com espíritos que sintonizam com os nossos pensamentos. Então nós vamos entender um pouquinho melhor agora. Eu sempre falo que nós temos que estudar Kardec para compreender melhor Jesus. Por quê? Olha só o que ele traz no Evangelho atribuído a Mateus, tá? Lá no capítulo 6. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vamos trazer para a nossa temática de hoje? Porque aonde estiver o teu pensamento, vamos trocar tesouro por pensamento, aí também estará a tua alma, no lugar de coração, alma. Por quê? A alma é o próprio pensamento. O pensamento não existe fora da alma. É o mundo interno da alma. Ok? Então, se liga aí. Como diz nosso querido Manolo, se liga. Vamos lá. Ale, você falou até agora, legal, né? Claro que eu falei mais como espírito de terceira ordem que eu sou, falei mais da parte perniciosa e tudo mais, né? Mas, Ale, como que eu consigo neutralizar isso? Ué, se a ponte é através do pensamento e eu preciso estar sintônico, dar sintonia, como que eu neutralizo? Pensando diferente, não deixando esse pensamento entrar, não dando a chave da minha casa mental para ele entrar. E de que maneira? Se a influência se dá pelo pensamento, tá? O neutralizar também vai se dar através do pensamento. Mas eu tenho algumas técnicas aqui interessantíssimas para isso. Vem comigo, tá? Vem comigo, deixa eu pegar aqui. Tá? Comigo, olha lá. Comigo. Puxa, a oração, a prece. Isso é fundamental, gente. Às vezes, a gente reclama que não temos tempo para orar, para fazer a prece. Mas tempo para você ficar no Facebook, nem um louco, no Instagram, vendo a página dos outros, passando inveja, isso você tem. Para ficar mandando piadinha sem graça no WhatsApp, isso você faz. Agora tem uns que falam que não tem tempo para fazer uma prece, o que é isso? Você já parou para pensar quanto tempo dura uma prece? Você já parou? Cara, eu já cronometrei. Será que é só eu que sou louco? Eu já cronometrei minha prece. Mais ou menos dura uns 4 minutos, no máximo. O que é 4 minutos num período de 24 horas? Nada. E ela pode salvar teu dia, hein? Como já salvou muitos dos meus. Tanto que Kardec teve todo um carinho especial pela prece. Ele trata dela em várias das suas obras básicas. Na revista, no que é o Espiritismo, ele fala da prece. No Céu e Inferno, no Evangelho, na Gênese, no Livro dos Espíritos. Tanto que se você pegar lá a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Lá no segundo item, na lei de adoração, ele vai tratar da prece. Pega lá depois, você dá uma lidinha lá. Acho que o item é 659, pega na Kardecpédia lá
digita lá www.kardecpedia.com.br, coloca 659, acho que é esse o número, vai estar lá. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Olha só, se eu estou, através da minha prece, me comunicando com Deus, qual a influência que você acha que eu estou tendo? Salutar ou perniciosa? Se eu estou falando com o Pai de tudo, de todos, a inteligência suprema, ela só pode ser salutar. Olha lá, olha só como que é a beleza, né? Como Deus é misericórdia, é amor, é bondade, é justiça. Se eu quiser falar diretamente com ele, eu uso a prece. Olha lá, diretamente eu vou falar com ele. Mas, Ale, olha só, fica tranquilo. Você precisa melhorar. Deus não falou assim, cara, vai lá, se vira na terra lá, se vira nos 30 lá, velho, vai ser melhorzinho, você tá muito ruim. Não. Falei, eu vou te dar uma oportunidade para você melhorar, de você alavancar o teu progresso. Eu vou te dar a bênção da reencarnação. Olha só. Lá, Ale, você vai poder até reparar alguns equívocos aí do passado, mas o principal motivo é você ser melhor, é você construir novas pedagogias para você melhorar. Porque Deus não se contenta com rascunho, Ele quer ver você melhor. Ele quer que você progrida, lei do progresso. Mas, Ale, você não vai estar sozinho, não. Se você não quiser falar comigo, eu vou designar, olha só, Deus designa um espírito protetor de uma ordem superior para poder estar comigo, alavancando o meu progresso, me ajudando. Desde que eu deixo ele fazer parte do meu dia, ele vai me ajudar a tomar decisões. Como? Através do meu pensamento. Eu penso, lembra? Eu crio uma corrente fluídica que liga eu ao meu anjo guardião. É dessa maneira que ele capta as minhas súplicas e é dessa maneira, via pensamento, que ele se comunica comigo. Então, você vai ter um anjo para te auxiliar. Mas olha, Ale, olha aí, ó, para quem está me acompanhando. Vocês queriam ter aquela luzinha ou a luzona? A luzona, ele está estudando o livro dos Espíritos, olha lá. Olha como ele está sendo iluminado. Então, o estudo ainda é uma ferramenta muito importante para todos nós. Por isso que nós vamos encontrar no Evangelho de João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá, pega lá o Evangelho atribuído a João, no capítulo 8º, acho que é no verso 32, vai estar lá. Então, eu tenho que estudar. Porque a partir do conhecimento eu começo a mudar. A minha visão de mundo muda. Eu sempre falo que a mente dilatada pelo conhecimento, ela jamais retroage. Ela não é a mesma. A minha visão de mundo muda totalmente. Então, aquele ente querido meu, que um dia os laços do amor se estabeleceu, ele morre, mas se eu tenho esse conhecimento, eu não vou me desesperar tanto. Claro que eu vou sentir, vou ficar triste. Isso é próprio de terceira ordem. Mas se eu tenho esse conhecimento, eu vou dizer que é um até breve. Porque os laços que um dia o amor se estabeleceu, o tempo jamais desfaz. Ele estará comigo no mundo espírita e eu aqui no mundo físico. Nós vamos nos interagir. Através do sonho eu vou estar em contato com ele. E quem sabe numa futura reencarnação estaremos juntos novamente. Mas para que isso ocorra, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que estudar. Eu tenho também que trabalhar no bem. Olha, nós já vimos essa questão. Mãos que levam amor. Olha o desenhinho aí. Eu preciso disso. Eu sempre falo que quando eu saio de mim para ajudar alguém, aquele alguém é o beneficiado.
é o beneficiário direto. Mas o maior beneficiado sou eu. Sou eu. Então nós temos que praticar isso. Se eu saio para praticar o bem, quem que você acha que vai estar em companhia? Salutar ou perniciosa? Claro, eu preciso participar de estudos, de palestras, de seminário, eu tenho que alavancar esse meu progresso intelectual que os centros estão. Eu posso também, quando voltarmos, né? Ou tem páginas, tem pessoas que dão passe à distância magnético, ou quando voltar à casa espírita, vocês terão um passe magnético, terão aquela aguinha magnetizada que a gente utiliza muito, porque todo esse conjunto vai fazer com que você se transforme moralmente, você eleve a sua condição de pensamento, logo você não vai deixar que espíritos com pensamentos maus sintonizem você, ok? Ou cheguem até você. E mesmo chegando, você vai tirar de letra, ok? E para a gente concluir, olha lá, essa figura, enquanto eu tomo uma água, dá uma olhadinha nessa figura. O pessoal daqui no Instagram não está vendo a figura ali. Então, aí não tem como. Não tem como. Aí vai ter que acessar o YouTube ou o Facebook para poder ver. Não consigo transmitir a figura pelo Instagram. Olha lá, essa figurinha é bem eu. Acho que só eu, né? Porque os demais que me chat aí do Insta pode ficar tranquilo. Mas nós sempre temos um ponto de influência, tanto salutar quanto perniciosa. Olha lá, cada um de um ladinho aí, desse desenho representando, né? Um falando bem, outro falando mal. Um falando bem, outro falando mal. Qual que vai ganhar? Qual? Aquele que eu der sintonia. Então eu quero fazer uma provocação a vocês, mediante essa figura aí, tá? Mediante a você. Qual é a voz que você quer ouvir? Então eu quero perguntar para você. Aquela voz, qual delas que você está disposto a ouvir? A voz daqueles que querem te deixar para baixo? A voz daqueles que querem te afastar do caminho do bem? A voz daqueles que só falam de pessimismo e de coisas ruins? A voz daqueles que te perturbam? Qual é a voz que vocês estão dispostos a ouvir? A voz dos bons espíritos, dizendo que Deus é Pai, é amor, é justo, é bom, que somos filhos de um Pai misericordioso que sempre nos dotou de capacidades, de ferramentas para o nosso progresso. Tudo que precisamos está conosco, está em nós. E que nós podemos ir muito mais do que podemos imaginar. Qual é a voz que você está disposto a ouvir? Então fica aí a reflexão de final para nós. Quero deixar ainda 2 dicas muito importantes, tá? Jamais, jamais sem Jesus. Eu sempre falo que Jesus é o amigo certo das nossas horas incertas. Mas olha, sempre, 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 sempre com Kardec. Não há espiritismo sem os ensinamentos do Cristo muito bem explorados e explicados por Allan Kardec. E eu só tenho a agradecer a todos, agradecer primeiramente, né, ao Allan e a todos do Lar Espírita Maria Dolores de Caruaru, pelo 4º ano de aniversário. Espero que seja vida longa, longa, longa a todos, tá? E espero fazer parte dos futuros também, que virão aí, né, os nossos futuros aniversários, né? Desculpe aí no início a nossa falha técnica que tivemos. Não é comum, mas acontece. Só quem está no mundo digital sabe que a gente passa, né?
Mas, enfim, deu certo e eu sou muito grato a todos. Agora eu vou tomar uma água. Quero agradecer o pessoal do chat, sempre amigo, que está sempre carinhoso, sempre com mensagem de incentivo, tá? Obrigado por tudo. Estou aberto aí, o Alan vai transmitir as perguntas e a gente vai, de uma maneira possível, tentando colocar alguma coisa, apesar que o horário já estamos aproximando aí já do término do nosso horário previsto, mas fique à vontade aí, ok? Quero agradecer de coração a todos, que Deus possa nos estar conosco. Aliás, quero fazer um outro convite, 19h30 tem uma outra live com o pessoal de Barretos, lá pela USE Barretos também, então fica o convite aí. Ok, Ale. Ok. Pronto, aí vamos partir para o nosso encerramento, mas antes eu vou fazer alguns comentários aqui do que o pessoal colocou. Pergunta mesmo, a maioria dos comentários foi concordando com o que você ia falando, sabe, Ale? Tu me bota aqui, por favor, no Face. Vai ficar ouvindo Claro. só a voz, vai pensar que é um espírito lhe influenciando. E na verdade é, né? Aê, grande Alan. Ok. Sim, Ale. Então, veja, aí muitas pessoas nos visitaram aqui pelo Instagram, no nosso Instagram do La Espírita Maria Dolores, teve a presença de várias pessoas. Eu vou citar alguns aqui: Evandro, Carlos Vasconcelos, que é daqui, né? Evandro é lá de Recife. Fátima também tem acompanhado sempre com a gente. Eu não sei de qual estado que ela é, mas não é daqui. A Rosana Voigt esteve presente também, desejando bom estudo, Grande né? Rô, grande Rô. Participou com você na live na quinta-feira. Isso. Gilberto Marconcini também, é lá de São Paulo. Daniele Corrêa, nossa amiga lá de Minas Gerais, também esteve presente. E tantos outros, tá certo? O pessoal da casa esteve presente. E teve uma participação muito interessante aqui da Adri. Eu não sei se é a Adriana, né? Mas ela fez vários comentários. A única pergunta que ela fez era querendo saber. Você citou a revista Espírita de 66 e de 68. Aí ela queria Sim. saber qual era o número da revista para ela. Tá. Se você tiver depois aí. Fala para ela acessar a Kardecpedia, www.kardecpedia.com.br, colocar lá transmissão do pensamento. Ele vai elencar essas duas revistas de 68, acho que é maio de 66 e junho de 68. Tá? Não tenho certeza, mas ela vê, ou qualquer coisa, manda ela entrar em contato comigo, eu passo a referência para ela, ok? A Adriana Bortoleto, ela colocou aqui. Isso, ela é professora de física da Isso, Unesp de Ilha Solteira, isso mesmo. Pronto, Adriana. Então, fica a dica aí, né? E ela fez vários comentários aqui concordando com tudo que você falou e colocou um comentário que me pareceu ser uma pergunta. Consciência é igual pensamento? Eu acho que seria meio que uma pergunta, né? Você quer falar sobre isso? O Kardec, quando fala sobre pensamento, né, ele vai, primeira coisa, é o mundo interno da alma, ok? E lá, nesse mundo interno da alma, lá está o que nós vamos chamar de sentimentos, de percepções, de sensações, tá? De consciência, aí no caso, né, que ela colocou, né, a consciência faz parte do mundo interno, né, memória, sentimentos, paixões, razão, desejo, a consciência faz parte também desse mundo interno de pensamentos. Então, quando o Kardec coloca, Adri e demais, a palavra pensamento, é um conjunto interno da alma, tá? Isso para nós é espiritualista, tá? Então, ele vai colocar isso para nós, que é um mundo interno da alma. Inclusive, o pensamento faz parte desse mundo de pensamento, assim como a consciência, a sensação, a razão, a paixão, o sentimento, a memória, o entendimento, a imaginação, desejo e tudo mais, tudo isso faz parte do mundo interno da alma que Kardec vai colocar para nós, ok? Então, quando eu digo que estou sentindo um pensamento, ou estou percebendo algo interno, externo, tudo isso faz o que? Aonde? Dentro do mundo interno da alma. Porque a alma é que pensa, né? Isso que a gente tem que deixar. Quando o pensamento está em alguma parte, como eu disse, né, a alma lá também está.
Porque a alma que pensa, o pensamento é um atributo dela, é o mundo interior dessa alma. Obrigado, viu, Ade, pela pergunta aí, pela Ela está participação até, e pelo carinho. ela tá até botando. Entendi, muito obrigado. Respondeu agora mesmo. Bom, ela também colocou vários comentários bem interessantes, alguns até bem engraçados, mas como tem muita coisa, ela botou aqui quando ela gostou da explicação, quando você falou de quando tem bons pensamentos, a gente atrai, né? Aquele pensamento de Sim. caridade, você atrair aquela influência. Uhum. Ela colocou aqui, ó, por isso que Chico, quando estava muito cansado, o Emmanuel o levava para os bairros mais pobres para descansar no exercício do trabalho caridoso. Ela colocou assim. Simples, né? Simples assim. Uhum. Mas a Bacana. gente mas a gente não faz isso, né? A gente fica em casa, né? A gente fica em casa alimentando esses pensamentos ruins, mas não vai para o bairro igual o Chico ia, né? É sempre assim. Aos pouquinhos vai mudando, né, Ale? Ó, tem outro É? comentário. Aos pouquinhos a gente vai mudando isso, né? Vai mudando, vai, com Vai mudando, vai certeza. mudando. O Carlos também aqui fez uma observação interessante, né? Que se esses pensamentos que a gente emite, dependendo até do pensamento, ele se reflete até na fisiologia do corpo físico. É isso mesmo? Sim, com certeza, com certeza. Por exemplo, eu olho para o Alan que ele está sorridente hoje, olha lá. Então ela está sendo o pensamento, o mundo interno da alma está sendo externado através da sua fisionomia. Eu vejo que aquela pessoa que está com medo ou está com frio, ela está tremendo. Tá? Ou ela está com medo. O medo faz que há uma reação fisiológica que coloque externamente vários receptores que vão estar o quê? De temperatura para poder trabalhar. Então começa a tremer, começa a ter o corpo, o metabolismo aumentado, te coloca naquela estado de fuga, tudo isso vai gerar transtorno, né, desequilíbrios que vão mostrar claramente. Quando a pessoa está triste, quando ela está alegre, quando ela está feliz, quando ela está doente, você olha para a pessoa e vê. Então esse mundo interno de pensamentos é muito importante a gente sempre estar ok com ele, ou tentar pelo menos sempre peneirar um pouco mais ele, a fim que não se torne, porque às vezes pode levar até doenças somáticas, né? Nós chamamos de doenças somáticas. Ok. Já no Facebook, Alan Moura Filho, ele fez um. É meu filho, né? Ele fez um Ah, eu comentário aqui. conheço esse menino, hein? Ele fez um comentário. Ele gostou muito da sua explicação do fluido cósmico universal. Aí ele colocou aqui: quando vemos a ciência tratar sobre entrelaçamento quântico ou outras ferramentas das subpartículas, ficamos maravilhados. Pelo Espiritismo já consegui isso há 150 anos, já comentar sobre isso há 150 anos atrás, com o linguajar da época, o linguajar científico da época. E também da ciência hoje, chegando devagarzinho no fluido quântico universal. É isso Isso mesmo, ainda a né, Ale? ciência, nós estamos engateando ainda, viu, Alan, nessa questão. Mas eu vou colocá-la, fala para o Alan entrar em contato comigo depois. Eu vou passar um link de um grande amigo, que eu sou muito admirador dele, que é meu xará, o Alexandre Fontes da Fonseca. Ele é doutor em física, tá? Ele tem até pós-doutorado em física, inclusive ele faz parte da Unicamp lá, do grupo de física da Unicamp, e ele tem um trabalho muito interessante sobre física quântica, tá? Física quântica não guarda relação nenhuma com o espiritismo, tá? Então lá eu vou passar o link de um seminário, inclusive esse seminário fui eu juntamente com ele que arquitetou, e ele foi gravado, eu vou dar o link para o Alan, dar uma um pouco extenso, acho que é 2 horas de seminário. Se a Luísa tiver aí no chat do Face ou do Insta, se tiver esse link, passa para mim que eu passo para ele, senão depois eu procuro e passo, para ele entender melhor essas questões, não é como muitos pensam, tá? Essas coisas de quântica. Tudo bem que a ciência está avançando, mas não guarda muita relação com o espiritismo, ok? Perfeito? Pronto. A Adri está falando aqui, ufa, primeira vez que escuto isso. É. A Adri é professora de física, ela também sabe, nota 10, ela é doutora em física aí, ela sabe, nossa, até eu sou muito pequenininho nessa aí, tá? Agora a Adri sabe melhor, não guarda a relação, mas o pessoal insiste ainda dentro do movimento espírita em associar física quântica com espiritismo, não guarda a relação. Ah, mas tem um físico lá que fala, tem médico vendendo droga para matar. Então, a gente não pode tomar isso como base. Nós temos que ter a base
kardeciana, a base das obras fundamentais, e ver se isso guarda coerência doutrinária ou não. A ciência está avançando cada vez mais. Eu creio que logo, logo, talvez ela vai chegar até num dia no fluido universal. Não vai chamar nem fluido, vai dar um nome para ela. Porque a partir do momento que ela, a Adri sabe melhor que eu, se descobre, se dá um nome, né? Fluido é uma coisa genérica, né? Uma substância que a gente não conhece, não sabe, que foge, né, dos nossos sentidos. Então a gente chama de fluido. Como antigamente, né? Tudo era fluido. Criou-se o fluido eletromagnético, né, se estabeleceu teorias, leis para isso e tudo mais. A quântica está avançando, a mecânica quântica e tudo mais. Só que muito cuidado em flertar isso com o espiritismo. Eu sempre falo que o espiritismo é uma ciência, ok? Ele tem uma filosofia que deriva dessa ciência. A gente não pode ficar flertando com outros conceitos, com outros termos de outras religiões, seitas e tudo mais, trazendo para o espiritismo e tentando dele fazer um mexido. Isso não vai dar certo. Por quê? Numa ciência, tem os seus próprios termos, tem os seus próprios significados que só fazem sentido dentro do corpo que estabeleceu ela. Então tem que tomar muito cuidado. Então eu vou passar esse link aí para o nosso querido Alan, ver com calma, estudar com calma. Se ele quiser, depois passa para mim, eu entro em contato com o Ale, lá da Unicamp, que é amigão. Eu até acho que eu vi ele no chat nosso aqui, tá? Ele vai esclarecer ele com certeza, ok? Ok. Pronto, Ale. Então, é isso aí. Aí a gente tem alguns outros comentários, mas em geral seria esse aí. Tá bom? Então vamos Eita. agora encerrar o nosso trabalho, né? Agradecer ao nosso irmão Ale, que nos trouxe essa explanação muito didática de um tema que não é simples, né? Mas que foi explicado de uma maneira bem didática, bem compreensível. Acho que todos puderam aproveitar nessa tarde esses ensinamentos. Então, mais uma vez, Ale, muito obrigado por sua disponibilidade, seu carinho, sua atenção com a gente, certo? E, sem dúvida, em outras oportunidades vamos nos encontrar novamente, certo? Com certeza, estou à sua disposição, a todos do lar Maria Dolores, aí que vocês precisarem, a gente puder ajudar de alguma maneira. Tenho um carinho muito especial por todo o Nordeste aí por vocês e que Deus, na sua imensa bondade, permita que os bons espíritos sempre estejam com todos vocês aí, ok? Obrigado. Vamos fazer só a nossa prece de encerramento Isso, para concluir, tá certo? ok. Eu vou aguardar você. Tá? Senhor Jesus, querido amigo, te agradecemos por mais uma tarde, por mais um ano de trabalho em nossa casa. Obrigado também pela presença do querido amigo Ale. Obrigado pela oportunidade de compartilhar conhecimento, mas também sentimentos e boas vibrações. Que tua paz, o teu amor, Senhor, possa envolver a todos nesse país tão sofrido como o nosso, apesar de toda a humanidade hoje em dia estar vivendo problemas difíceis, mas nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas dificuldades interiores, que são as mais graves. Muito obrigado por tudo, Mestre. Que tua paz nos envolva, hoje sim. Assim, sim. Meus queridos, foi um grande prazer, viu? Fica Boa com tarde e até Deus. a próxima.